grupos se reuniram, receberam 3 grandes questões para debater. Já havia também uma reflexão a respeito de outros aspectos levantados desde o primeiro momento deste encontro aqui em Águas de Lindóia na segunda-feira. O resultado é que nós teremos agora uma interessante mesa redonda, composta pelos representantes dos grupos e pelos especialistas, autores dos cadernos, né, de leitura e produção de texto, para conversar um pouco mais, aprofundar um pouco mais questões teóricas e práticas surgidas nesse nosso encontro, a arte da palavra em sala de aula, a interação com o texto literário. Vamos chamar para compor a mesa, então. Vamos começar pelos nossos especialistas, pelos autores dos cadernos. A gente chama a professora Ana Luísa Marcondes Garcia, a Isa, a gente chama agora o nosso velho conhecido Egon Rangel, o professor Egon. Nós temos a Neide de Almeida. A professora Neide também já trabalhou com a gente em outras ocasiões. A professora Maria Regina Figueiredo Horta. Bianca Nóbrega, nossa colega de Sorocaba. Elizabeth Cristina de Brito, da Guarulhos Sul. Edna Marta Ferreira, da Leste 1. E, por último, chamando o João Mário Santana, de São Vicente. Bom dia a todos. Espero que todos tenham sonhado com todos os personagens e histórias das quais falamos ontem, né? E gostaria de dar início, então, a essa mesa, pedindo, como a gente havia combinado, que os representantes de grupos apresentem as reflexões que fizeram ao final das oficinas. Só para a gente retomar, vou reler aqui as questões sobre as quais debateram e imagino que devam trazer outras também que a gente possa esclarecer e conversar. Bom, então, a ideia é a seguinte: pensando a organização do trabalho com LPT na escola, que ações podem ser planejadas e desenvolvidas para que, 1. Os professores sejam orientados para um trabalho voltado à presença da obra literária em sala de aula, com vistas à liberdade e à fruição. A escola seja também um espaço de construção de cultura e de manifestações artísticas. A questão da não escolarização da cultura seja tematizada periodicamente com os professores, por exemplo, por meio de palestras, encontros, atividades, presenças de escritores e de outros agentes culturais. 2. Sejam organizadas atividades culturais como mostras, em que os alunos e a comunidade escolar conheçam o acervo, manipulem os livros. Sejam organizadas visitas a cinema, teatro, circo, bibliotecas, apresentações de alunos, leitura de poemas e outras manifestações culturais. Os professores sejam incentivados a utilizar outros espaços da escola e da comunidade e não apenas as salas de aula para desenvolver as oficinas de LPT. E 3, os professores coordenadores das escolas e os professores de LPT sejam orientados a mobilizarem a comunidade escolar para que participe dos projetos culturais promovidos pela escola com o apoio das oficinas de LPT. Bom, então, a gente sabe que, para que as oficinas de LPT tenham sucesso, é necessário que a gente tenha, sim, essa formação, desenvolva uma reflexão acerca do que é o ensino da literatura ou a prática da literatura em sala de aula,
mas que a gente tenha também essas condições que poderíamos chamar quase que de práticas para que aconteçam. Aqui, a condição prática colabora com o pedagógico e vice-versa. Então, é nesse sentido que essas questões foram propostas. Acho que podemos começar a ouvir os grupos. Alguém quer começar especificamente? Vou começar da Beth, aqui da minha esquerda. Nós fizemos 2 movimentos ontem na sala, foi um movimento de discussão a respeito das questões. E, então, nós apontamos algumas percepções do grupo quanto à necessidade do trabalho. A Secretaria de Estado da Educação poderia agendar videoconferências com os autores do material, tendo como participantes PC e professor. Só que nós também acreditamos que é importante que esse tipo de trabalho seja voltado para a gestão da escola. Então, os supervisores, os diretores, é importante que eles conheçam o projeto, para que eles saibam também como esse projeto está acontecendo na escola. Essas orientações técnicas, elas devem possibilitar à equipe gestora e aos professores reflexões a respeito das concepções de liberdade e fruição no trabalho com o texto literário, quais são as concepções do professor, né? É importante conhecer o que o professor sabe sobre isso, né? É importante e até valorizar os saberes do professor. Recuperação do acervo existente na escola, né, que é aquele movimento que o professor Egon disse, de fato entrar na sala de leitura, ver quais livros a escola tem, chamar os alunos para resgatar esses livros. Garantia de reflexão a respeito do trabalho desenvolvido durante o primeiro semestre. Então, não é a partir do zero, é a partir do que já foi feito, né, ver o que foi feito. E planejamento das ações para o segundo semestre, incluindo o cronograma cultural da escola. Então, que a escola se envolva nisso, toda a comunidade escolar se envolva nesse projeto. Então, surgiram 2 dúvidas e eu vou ter a ousadia de apresentá-las. A primeira, como levar a concepção de liberdade e leitura de fruição para a equipe gestora das unidades escolares, sendo que essa nem sempre... A equipe gestora, ela nem sempre é composta por professores de língua portuguesa. Então, nós temos coordenadores de química, física, formados em matemática. Então, como desenvolver essa concepção de liberdade e leitura de fruição? Porque a gente entende que só com essa construção, com essa concepção, né, haja um trabalho, e esse trabalho ele tem a oportunidade de ser respeitado e desenvolvido durante as aulas. Bom dia. Gostaria de, antes de começar aqui, dizer que o grupo 4, que é quem eu estou representando, teve uma discussão muito interessante ontem. Muitas ideias surgiram, muitas ações, virou uma bagunça enorme, todo mundo querendo, né, aquelas ideias todas borbulhando nas cabeças aqui, e nós fizemos uma síntese, né, do que vamos propor. Aí é o seguinte, todas as ações que aqui propostas passam antes pela ideia inicial de que a diretoria de ensino e oficina pedagógica também deve ser espaço de promoção de cultura. Então, de troca de experiência, de mostras artísticas, e que antes de propor um trabalho para o professor desenvolver com o seu aluno, pensando na liberdade, no prazer, promover antes essa ideia, esses conceitos em suas OTs também, que as OTs que nós iremos fazer com os professores também passem por esse conceito, também desenvolvam essa ideia. Então, vamos lá. Em relação à pergunta 1, os professores sejam orientados para um trabalho voltado à presença da obra literária em sala de aula, com vistas à liberdade e à fruição, nós pensamos em algumas coisas. Primeiro, nessa OT, na leitura de textos literários e rodas de conversa, realmente para que haja as impressões, as interpretações, abrir esse espaço realmente de conversa com os professores. Passar pela experiência do trabalho ali proposto, né? Pensar no professor, no trabalho com o professor, no que ele vai fazer com o aluno. Então, para ele passar por essa experiência, para vivenciar essa experiência que o aluno pela qual o aluno vai passar também. Em relação
ações para que sejam organizadas atividades culturais, como mostras, em que os aluno e comunidade conheçam o acervo e tal, isso também passa pelo planejamento anual. E aí, a sugestão do grupo é que seja feito um OT pensando nos projetos descentralizados, como fazer esse projeto, como buscar recursos, né, orientar a equipe gestora, orientar também os professores, né, para que usem esse recurso, né, que é possível. Uma outra questão que também, por fim, a Valéria também levantou é justamente levar a ideia de que não estamos trabalhando um texto como pretexto, não é? Mas pensando no texto, pensando na formação do leitor literário. Então, tendo isso em vista, todas as outras ações ficam um pouco mais tranquilas, né, de se realizar. É isso. Nosso grupo pensou em estratégias mesmo. Na primeira questão, a sugestão é que os professores sejam orientados, né, na concepção do Antônio Cândido, para que eles entendam a leitura literária como experiência com vistas desculpa aí a pergunta, como experiência humanizante mesmo, né? Talvez seja necessário instrumentalizar o professor com essa teoria que ele ainda não, talvez desconheça um pouco. Aí na B, para que a escola seja um espaço de construção de cultura e de manifestações artísticas, uma estratégia que nós pensamos é o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, em que os alunos possam expressar suas autonomias e suas habilidades em diversas linguagens, né? Então, claro, aí o importante é o tema de interesse coletivo, geralmente escolhido pelos próprios alunos, e que eles possam expressar isso em música, dança, nas várias, demonstrando as habilidades artísticas mesmo que a gente pensou. Aí a gente também pensou na equipe gestora. Então, em primeiro lugar, o fortalecimento do trabalho coletivo, né, que deve ser coeso e deve ser sólido. Equipe gestora, ela é responsável por viabilizar a formação continuada do corpo docente. Então, aí nós pensamos no quê? No projeto A Escola Aprendente e uma equipe que aprende para ensinar, cujo objetivo é fortalecer o papel formador da equipe gestora. Então, nesses dois projetos, estão sendo trabalhadas estratégias, conceitos que fortalecem o papel formador do gestor. E a busca de parcerias também, né? Universidades, ONGs, editoras, na própria comunidade, que sempre tem alguém interessante que possa contribuir para a formação em loco, né? Bom dia aos componentes da mesa, bom dia aos demais participantes. A questão do segundo item, né, da escola também ser o espaço de construção, é muito importante quando a gente fala da questão do plano gestão. E aí, quando nós falamos da questão do plano gestão, nós precisamos ter em mente que toda a equipe gestora, assim como a comunidade escolar e a supervisão, tem que ter a exata noção, como a Beth já comentou, do que é esse projeto, né? Do que significam essas aulas de língua, de leitura e produção de texto, né? O que é a literatura no ensino médio, que me parece que é um grande desafio, né? Falar de literatura, né? Principalmente em nível médio, alguma lacuna, que eu não sei dizer, não vou teorizar em cima disso, que impede que, às vezes, os professores levem essa literatura tão rica, né, tão poderosa para dentro da sala de aula. Talvez por medo,
talvez por não saber aonde ela vai acabar, né? Ou por não saber o que vem de lá, né? A partir do momento que nós lançamos uma questão em cima de trechos literários, em cima de obras literárias, não há um roteiro pronto, né? Não há algo já, um produto final que eu tenho domínio. É diferente de eu ensinar período composto. Quando eu ensino período composto, eu sei exatamente o que vem dos meus alunos ou o que não vem, né? Quando eu trabalho literatura, não tem esse roteiro, né? Então, o plano gestão seria, acredito eu, um primeiro passo para a consolidação dessas aulas. Nós vamos lançar 3 questões para os nossos especialistas agora, que vão trazer à tona muito disso que foi comentado aqui. Questão número 1. Como conciliar a leitura literária por fruição e a voltada às provas seletivas, para as provas seletivas, por exemplo? Nós sabemos que os nossos alunos que saem hoje de uma 8ª série, 9º ano, já têm a perspectiva de uma escola técnica, um Paula Souza, né? Ele tem a perspectiva, de repente, de um Senai, em que, em algum momento, ele vai ser cobrado da questão prática de determinado texto. Então, nós discutimos entre nós, nesta questão, que há que se tomar muito cuidado da leitura, da leitura por fruição, por conta de não se tornar a leitura, a LPT, uma grande roda de leitura que fique o texto pelo texto e aquela coisa, passa uma avaliação, qual livro você gostou? Eu gostei desse ou não gostei daquele? Eu gostei daquele e não gostei do outro. Como nós podemos conciliar as nossas aulas? Momentos fruição, mas também os momentos em que eu preciso dar suporte ao meu aluno que pretende, por exemplo, um Paula Souza. Como fazer isso? Segunda questão. Considerando o perfil do aluno, quais os critérios utilizados pela equipe na seleção dos livros propostos para a LPT? Tal seleção atende às expectativas de aprendizagem, consolidando as práticas de leitura e escrita? E aí, né, se sim ou se não, né, dependendo da resposta, a gente gostaria de ouvir uma justificativa, né? E, por último, questão número 3. Os integrantes da mesa redonda poderiam retomar o conceito do saber, da experiência e o da aprendizagem no e por meio do padecimento, que nos parece um conceito muito interessante e que, até pelo tempo que nos foi proposto, não foi tão bem aprofundado quanto achamos que poderia ter sido. Tá? Obrigado, agradeço. A primeira coisa a ser dita, e que foi a impressão geral aqui de nós 4, né, é que houve uma compreensão muito clara da nossa proposta, né? O que a gente pôde sentir aqui na fala de vocês, nas dúvidas, nas questões, é que houve uma adesão. É possível sentir essa adesão. Isso ficou claro não apenas ontem nas oficinas, mas nas questões que vocês trouxeram, né? Basicamente, a adesão foi tão imediata que o que vem é assim, ok, como fazer isso, né? Então, as questões que estão em jogo aqui, todas que vocês levantaram, são questões relativas ao como fazer, né? Como garantir isso, o que mostra essa adesão. Então, isso já nos deixou muito felizes, né, de ver que, de fato, a gente pôde ser compreendido, né, e vocês pegaram o espírito da coisa, né, muito rapidamente, né. Mesmo algumas questões aqui levantadas que aparentemente questionam, né, algum pressuposto de trabalho, na verdade, elas só os reafirmam. Então, é isso que a gente gostaria de focalizar agora. A gente vai começar por uma questão que acho que foi trazida pelo último professor, ali que falou em último lugar, o João, né? E que tem a ver com exatamente essa ideia de que como é que é possível, muito bem, muito bonita a ideia de que em LPT você vai formar o leitor de textos literários, vai garantir uma liberdade, né, a ele, vai privilegiar a fruição, mas, de fato, o aluno, ele, ao sair da escola, ele precisa
viver num mundo que vai cobrar um outro tipo de leitura dele. Então, como é que é possível isso? Seja no exame de seleção, seja em qualquer outra situação. Então, a primeira a ser lembrada é o seguinte: as aulas de LPT não substituem as aulas de língua portuguesa, né? As aulas de língua portuguesa continuarão existindo. A gente faz, inclusive, uma referência a esse fato na própria introdução do material de LPT, que imagino vocês ainda nem tenham tido tempo de ler suficientemente, né? Mas eu queria só, não precisam nem retomar, eu vou só ler um trechinho, um parágrafo que está na primeira página, né? Então, a ideia é assim: considerando-se as aulas de LPT, considerando-se um determinado contexto ali do qual se falava, as aulas de LPT têm como objetivo específico a formação do leitor literário. Mas isso não significa que as aulas de língua portuguesa tenham deixado de ter, na leitura e na produção de texto, dois de seus eixos centrais de ensino. Pelo contrário, as atividades de LPT foram pensadas para ampliar as práticas escolares de leitura e escrita, que continuarão, portanto, a ocupar o espaço privilegiado que já devem ter. E com a inflexão literária que a caracteriza, LPT também funcionará como entrada do aluno do ensino fundamental no mundo da literatura. Portanto, nós estamos, de fato, com a ideia, né, com a proposta de LPT, ampliando, né, essas capacidades leitoras do aluno. Isso não significa, de maneira nenhuma, né, que nós não reconheçamos a importância da leitura utilitária. São duas competências diferentes e ambas necessárias e importantes. Ambas, né? Sem dúvida nenhuma, há uma interação entre elas. Vocês podem ter certeza que os alunos que estiverem lendo textos literários também se tornarão melhores leitores de outros gêneros, sem dúvida nenhuma. Isso está ligado à ideia que eu retomei nas oficinas que dei, da ideia de leitura como um saber, né? Como uma experiência. E retomou-se, portanto, a ideia do saber de experiência proposto por La Rosa. E aí eu vou pedir que o próprio Egon, autor dessa ideia, né, explicite um pouquinho mais e aprofunde esse conteúdo. Essa preocupação é muito bonita, muito saudável, é importante, que eu fico muito feliz de ver vocês manifestarem, de entender direito o que é isso, para poder conquistar os outros para essa mesma ideia e, a partir daí, garantir a adesão que um projeto como esse precisa. Eu acho que a questão principal não é doutrinar os nossos gestores a respeito da importância de um projeto como esse, é proporcionar para eles a possibilidade de experimentarem o gostinho dessa liberdade de que a gente está falando e passarem, portanto, pela experiência. É disso que se trata, na verdade, muito mais do que entender os conceitos em jogo, é entender o que está em jogo. E o que está em jogo não é o conceito, né? O que está em jogo é a experiência, né? É a possibilidade de viver isso de que nós estamos falando, né? E, portanto, começa pela conquista mesmo de um espaço de liberdade, onde isso pode se dar, né? Isso é que é o fundamental. Normalmente, nesses contextos aí de educação, quando a gente faz uma oposição entre duas coisas, é para valorizar uma em relação à outra, né? O ensino tradicional e o ensino construtivista, né? E aí tudo que você fala a respeito do ensino tradicional é para desqualificá-lo e para enaltecer o socioconstrutivismo. Não é isso que a gente está fazendo aqui, né? É contrastando duas coisas diferentes que precisam ser bem percebidas. Por quê? Porque há uma tendência muito forte no mundo contemporâneo, em função das demandas econômicas, da preocupação com a praticidade, a utilidade das coisas o tempo todo. Há uma necessidade, sim, de chamar a atenção de todo mundo para aquilo que não é da ordem do prático e do útil na vida. Nem tudo na vida é útil para alguma coisa, né? Acho que isso é fundamental de saber, de perceber,
até para criar os momentos e os espaços em que o que não é útil possa se manifestar, né? E é bem isso que está em jogo nessa história. Então, a leitura utilitária é fundamental para a formação do cidadão, né, e do trabalhador, em particular, né, do estudioso também, ou seja, daquele que na escola consegue progredir nos estudos porque adquiriu uma ferramenta básica, né? A leitura utilitária é fundamental para isso tudo, né? Mas não é tudo como leitura, né? E, principalmente, se você trabalha a leitura só nessa vertente, você priva o aluno, você priva esse sujeito de uma dimensão da leitura, que é a dimensão da experiência, que é fundamental para outros aspectos da vida dele, para outros aspectos da construção da sua própria subjetividade. Uma outra questão que a gente achou importante retomar aqui diz respeito a uma... Acho que foi a Beth que trouxe, mas também já tinha ouvido de outras pessoas, que é assim: como é possível que a gente consiga sensibilizar, né, mostrar a importância dessas aulas de LPT, das oficinas de LPT, para coordenadores que nem sempre são da área de língua portuguesa? Olha, pode ser até mais fácil. De fato, né, o que importa, e acho que isso ficou muito claro na fala do Egon agora, é proporcionar a experiência. Isso independe do fato do coordenador ser formado, ser da área de língua portuguesa, ser da área, qualquer uma delas. A princípio, eu acho que a primeira ideia que vem é essa mesma, né? Mas eu estou falando com pessoas que não entendem o que é língua portuguesa, que não tem as questões, que não saberia, não está familiarizado com as questões da área. Mas nós estamos falando de literatura. E, portanto, nós não estamos aqui achando que, por ser professor de literatura, de língua portuguesa, ele tem mais ou menos sensibilidade para a questão literária. Nós não estamos mobilizando conhecimentos específicos da área de língua portuguesa, conceitos gramaticais. Ao contrário, nós estamos mobilizando aqui uma experiência, né? A possibilidade de viver uma experiência. E, portanto, não nos parece que esse será exatamente o problema. Uma outra questão que apareceu foi a questão da avaliação, né? Eu acho que muito em função da pergunta da questão que o João trouxe, né, da primeira, é muito importante que a gente nas oficinas de LPT, de alguma maneira, não pense muito a questão da avaliação em termos de notas, de conceitos, de planilhas, enfim. É muito importante que a gente também possa trabalhar de uma maneira diferente a questão da avaliação, né? O que tem que ser avaliado não dá para definir previamente, porque tem que ser avaliado o que foi pedido para ser feito. E o que é que foi pedido para ser feito? Há muitas atividades propostas aqui. E nós sugerimos, no nosso material, que 2 sejam os parâmetros. Primeiro, os próprios colegas, né? Então, cada vez que se pede para o aluno fazer uma atividade, fazer uma encenação dramática, produzir uma resenha, fazer um seminário que vai funcionar como conhecimento prévio para um livro que se vai ler, para uma obra que se vai ler, que a avaliação possa ser partilhada com os alunos, com os próprios colegas de sala, que muitas vezes são mais exigentes do que os próprios professores. Não sei se vocês já tiveram essa possibilidade de viver isso. Se vocês pedem para os próprios alunos se avaliarem uns aos outros, eles são extremamente exigentes. Então, é possível, sim, trabalhar com isso. Em segundo lugar, a avaliação que nós sugerimos é que seja feita pelo público que vai assistir às apresentações dos projetos culturais. Existem muitas maneiras de, ao final, por exemplo, de uma encenação dramática, de um sarau de poesia,
pedir que o público preencha um formulário sobre o que você achou, do que você gostou, o que você... Tal como a gente faz quando vai a um espetáculo ou a um restaurante, né? Tem lá alguma coisa que, uma espécie de gradezinha ali, que a gente preenche com as impressões que teve, né? Isso pode tornar a avaliação real, efetiva, e não uma coisa que aconteça porque tem que ter uma nota, né? Então, embora seja importante que o professor tenha claro quais são, o que é que ele quer em cada uma das atividades, cuidado para não transformar isso de novo numa coisa de descrição de habilidades que se quer contemplar e nota para cada habilidade, porque isso já é feito em outras disciplinas, é feito em língua portuguesa, né? Então, a avaliação, na medida do possível, ela tem que ser real, né? E, portanto, ela deve, aquilo que o aluno produz deve ser avaliado para o público a que se destina, os próprios colegas de classe ou a comunidade que vai assistir. Concordo plenamente com isso, só acrescentaria uma última observaçãozinha, que é a seguinte: a gente está muito habituado na escola a pensar pensar a avaliação como aferição, né? Como verificação. E, portanto, é preciso voltar ao sentido original de avaliar. Avaliar é atribuir valor a, né? E a nota é só uma escala, uma medida para um valor, né? O valor ele mesmo foi bom, não foi bom, valeu, não valeu, funcionou até tal ponto, deixou tal coisa em descoberto, da próxima vez precisamos tomar mais conta disso. Ou seja, as reuniões de avaliação que a gente faz do nosso próprio trabalho, a gente saber como é que foi o semestre na escola, foi bom, não foi bom, por isso ou por aquilo, a gente não dá nota, nem por isso deixa de avaliar. E essas avaliações são fundamentais. As avaliações que uma assembleia de trabalhadores faz num sindicato é uma avaliação rigorosíssima, e tem que ser rigorosíssima, porque do rigor dessa avaliação depende todo o resto da ação do sindicato, não é? Não tem nota, não tem nota, né? Há coisas que são, há valores para os quais não há escala de mensuração. E daí? Eles não deixam de ser valores, não deixam de ser fundamentais, né? E a competência do educador tem que estar também nessa capacidade de lidar com diferentes formas de avaliar, né? E até de não avaliar também, porque tem momentos em que é impossível avaliar. Outra questão trazida pelo colega ali diz respeito ao acervo Apoio do Saber, né? Por que não aproveitar este acervo? Na verdade, a nossa escolha recaiu sobre esse acervo fundamentalmente pelo seguinte: primeiro, pelo fato de que ele, como acervo, como conjunto de obras que dialogam, inclusive, entre si, ele nos pareceu bastante adequado. E, de fato, ao fazer o trabalho, isso se confirmou, na medida em que foi possível estabelecer relações de intertextualidade entre livros, diferentes obras, né, que respondiam, às vezes, a uma mesma tradição literária. Então, havia uma certa unidade, né, em termos da escolha dos títulos, que nos seduziu bastante. Em segundo lugar, é um acervo que dispunha, segundo a princípio, né, de 20 exemplares por escola, o que é essencial para que seja possível que o aluno manuseie o livro, trabalhe o livro e que todos trabalhem com o mesmo livro. Mas, mais importante do que isso, é o seguinte: durante todo o material, nós também tivemos o cuidado de ir estabelecendo relações com os demais acervos. Então, ao ler contos, as histórias de mistério da Lígia Fagundes Telles, a gente cita contos que existem em outros acervos e que podem ser trazidos para a sala de aula para ampliar o trabalho. Eu acho que a terceira questão ainda não foi respondida, que é quando nós colocamos aí, quando o grupo da turma 3 coloca sobre o padecimento, né? Eu acho que ela ainda não foi contemplada e nós gostaríamos de ouvi-los. Obrigado. Tem razão, João. A gente não falou do padecimento, né? A gente só padeceu.
gosto muito dessa formulação do La Roça, né? Dessa questão de que o saber de experiência é um saber que se constrói no padecimento e pelo padecimento. Porque isso vai na contramão de uma concepção muito contemporânea de conhecimento, que é aquela de que o conhecimento tem que ser construído numa relação prazerosa, sem sofrimento, sem dor, sem esforço, etc, etc. Né? E quando a gente fala de prazer, o prazer da leitura, o prazer do texto, não é desse prazer, não. Não é desse prazer da facilidade, da coisa simples e tal. É o prazer de assumir a sua própria autonomia e a sua independência no errar e no acertar. Né? Então, tem aí nessa questão do aprender com o padecimento uma coisa muito importante, eu acho, que tem a ver com a liberdade e com a autonomia, o desenvolvimento da autonomia. Né? Não dá para conquistar um espaço de liberdade para si mesmo e para os outros sem encarar o padecimento. A angústia, a insegurança, né, a incerteza diante de se a sua opção foi a melhor ou não, né, depois, quando você constata que que errou, né, saber o que fazer com isso, que não é simplesmente deprimir e entregar os pontos, né, ou seja, há no saber de experiência um aprender com a própria dor, com o próprio sofrimento, com os próprios erros, saber o que fazer com isso, que na cultura contemporânea a gente não sabe, né? A gente sabe, tudo é orientado para a gente obter o máximo de prazer em tudo, né? É uma cultura da euforia, né? Tudo aquilo que diz respeito ao que não brilha, ao que não dá prazer, ao que não é o máximo, que não é bárbaro, etc, etc, né? É recusado como sem valor, né? E eu acho que essa concepção do La Roça resgata exatamente essas coisas que, na verdade, são valorosíssimas, né? E que são, na verdade, a medida dos valores positivos. Né? Não dá para saber o que é bom se você não passou pelo que é ruim. Obrigadão por todos.